Vamos meditar um pouquinho nessa madrugada, aqui em Mateus 15, do versículo 8 em diante, que diz assim: Esse povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Toda a honra e toda a glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Onde essa palavra vem nos dizendo, nessa madrugada, aqui no versículo 8, onde o Senhor nos diz que o povo, se aproxima dele com a boca honra, glorificam, diz que crê no Senhor, que confia no Senhor, mas o seu coração, está longe da presença do Senhor, Então as pessoas diz que crê, que confia no Senhor, honra o Senhor, com seus lábios, mas os seus corações estão longe da presença do Senhor, Estão honrando, estão dizendo que crê, mas os seus corações estão em outros pensamentos, em outras coisas distantes da presença do Senhor, Então o Senhor diz nessa madrugada que pessoas clamam, glorificam o seu nome, mas os seus corações estão longe da presença dele, e fico com doutrinas que são mandamento de homens, e muitas vezes ficam pregando, doutrinas, costumes, cabelos, saias compridas, muitas vezes vestimentas, estão ali bem vestidos, mas os seus corações estão longe da presença de Deus, Muitos dizem que crêem, muitos dizem que confiam, honram a Deus, com seus lábios, mas os seus corações estão cheios, muitas vezes com fofocas, com confrontos, cuidando da vida alheia, cuidando do cisco nos olhos dos outros, e não cuidam do seu próprio cisco no seu olho, Ficam pregando doutrinas, costumes, que muitas vezes nem consegue carregar muitas vezes o peso, das suas doutrinas, e por dentro seus corações, estão ainda sem se converter, sem estar na presença de Deus, Então ali estão honrando, estão falando no nome de Deus, mas os seus corações estão longe da presença, Estão longe do Espírito Santo, porque muitos cuidam, na vestimenta, na roupa, mas não cuidam do cisco do seu olho, não cuidam em limpar seus corações, e em se converter, em se santificar na presença de Deus, em renunciar, aos erros, reconhecer, que somos pecadores, que temos que mudar. Muitos ficam ali dizendo que crê, que já estão perfeitos na presença de Deus, que não precisam mudar mais, não precisa clamar, que não precisa tanta coisa, que Deus não quer tanta coisa, que não precisa, que não precisa mudar mais, já são perfeitos, na presença de Deus, não precisa ter arrependimento, que acham que já estão prontos, na presença de Deus, já estão perfeitos.
E o único perfeito é Jesus, né? Nós somos carne, nós somos seres humanos. Então, a palavra de Deus nos diz, né? Que o povo se aproxima do Senhor, honra, né? Com seus lábios, mas na realidade os seus corações estão longe, né? Da presença do Senhor, que ainda estão com seus corações ainda, né? Em pecado, né? Muitos com mágoas, muitos com falta de perdão, né? Muitos com sentimentos, com rancor, com raivas, com invejas, né? E muitas vezes estão ali na presença do Senhor, né? Falando no nome do Senhor, clamando, né? Honrando com seus lábios, mas os seus corações estão pesados ainda na presença, longe da presença do Senhor, né? Porque precisa de intimidade, né? Precisa muitas vezes de arrependimento e não querem muitas vezes mudar porque acham que está dentro de um tempo, está ali já dentro de um tempo, não precisa mudança mais, não precisa mudar, que já estão perfeitos, né? Na presença de Deus. E o Senhor diz na palavra dele nessa madrugada, estão ali, né? Se aproximam de Deus, mas estão ali, né? Longe da presença do Senhor. Então medite nessas palavras nessa madrugada, que o Espírito Santo venha falar mais em seus corações. E toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nessa madrugada. Amém. Receba essas palavras aí em nome de Jesus nessa madrugada.